Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, estou de volta aí, com tudo, com força. Uma semaninha que você não esteve conosco, mas o Nelsinho substituiu a altura, mas é bom tê-lo de volta. Voltamos aí à nossa formação original. O Nelsinho já me mandou o áudio dele do esporte, na verdade não consegui ouvir, mas já mandou. Nelsinho de vez em quando manda na quinta-feira de manhã. Estamos gravando agora na quinta-feira também, 10h38 da noite, aqui em Israel. Cheguei na cidade onde eu moro e está tudo fechado. Descobri que teve uma corrida noturna. Agora essa época da primavera é a época que começam as corridas, né? Que ainda não está muito quente, aí tem muita... Quase toda a cidade faz corrida noturna. Cheguei aqui agora do trabalho e tudo fechado, tendo que dar uma volta, mas tudo bem, vamos que vamos. E vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões gerais desta semana. Bom, gente, a primeira notícia ela tem a ver com a questão da salmonela. Comentamos aí há cerca de 2 semanas, se eu não me engano, foi no episódio 136, 135 ou 136, não me lembro, que a gente comentou da salmonela na fábrica da Strauss, né, que é uma das grandes fábricas de alimentos aqui de Israel. Inclusive comentamos a questão do monopólio que existe, né? Tem 5 fabricantes, 5 grandes fábricas que controlam quase todo o mercado, né? Só essa fábrica da Strauss acho que tem mais de 13%, se eu não me engano, do controle do mercado alimentício, que é bastante coisa. E, enfim, descobriram salmonelas em diversos produtos, né? A gente até comentou do chocolate da vaquinha, né? Que muita gente que vem aqui em Israel acaba conhecendo, é o chocolate mais popular aqui. Enfim, a gente teve vários produtos retirados aí das prateleiras, e agora, João, parece aí que a salmonela também pode ter se espalhado para o leite em pó. Aí vai dar ruim de vez, né, cara? Pois é, porque qual é a questão, né? Enfim, qual é a diferença dessa questão da Tnuva para o que aconteceu com a Strauss? A Tnuva, originalmente, é uma empresa que pertencia à Stadrut, né, que é a Central Sindical de Israel. Ela foi fundada lá nos anos 20, hein, com toda a estrutura que o movimento sionista socialista criou, né, com várias empresas públicas, na verdade, empresas cooperativas dos trabalhadores, na verdade, sob coordenação da Central Sindical, que era a principal distribuidora de alimentos do país, e na verdade continua sendo. Durante muitos anos, a Tnuva, ela praticamente dominou o mercado, e lá nos anos 70, 80 ela foi privatizada, hein? Enfim, mas ela continua sendo a principal distribuidora de alimentos e produtora também hoje em dia. Enfim, e nessas parcerias entre empresas, né, compartilhando frigoríficos, etc., etc., parte do leite em pó da Tnuva, inclusive, enfim, o leite em pó em Israel não é tão popular quanto no Brasil. O leite em pó aqui ele é usado principalmente para amamentação de bebês. Enfim, existe uma suspeita, e o Ministério da Saúde está averiguando isso, de que ele também esteja contaminado com salmonela, o que seria catastrófico, né? Não é todo o leite, não é o leite, enfim, diluído, o leite líquido, não é só o leite em pó, mas é para um público bastante fragilizado, né? Que são os bebês que não estão nesse momento tomando leite de peito, principalmente, ou outras crianças que consomem leite em pó por outras razões, enfim, e cresce, né, a possibilidade de que a gente esteja contaminado por salmonela por outros meios. A gente, eu digo, população israelense. O Nitzan Horowitz, ministro da Saúde, ele foi entrevistado no podcast do Jornal Haaretz nessa semana, e ele foi questionado se isso foi uma falha do ministério dele, enfim, que os produtos da Strauss estejam sendo distribuídos sem fiscalização e contendo salmonela para o consumidor. E ele diz que não é uma falha, mas que ele é a favor de aumentar a regulamentação, que ele não é, enfim, que ele é daqueles que acredita que a regulamentação do Estado ela tem que ser maior, que a fiscalização do Estado tem que ser maior, ao contrário do que o membro do próprio governo acredita, né? Existe uma disputa interna no próprio governo, por exemplo, a Abir Kara, por exemplo, a Ayelet Shaked, o próprio Naftali Bennett, que são partidários da menor regulamentação possível do Estado, e ele diz que não, olha só, isso é uma prova, que se o Estado fiscaliza uma vez só por ano esses produtos e permite que isso aconteça. Então a gente não sabe quantas vezes a gente tem que fiscalizar e regulamentar esse tipo de situação, mas com certeza mais que uma vez por ano. Enfim, está aí um desafio para o Ministério da Saúde agora, evitar que mais pessoas, mais civis sejam contaminados por essas empresas que
não estão respeitando o mínimo, né, enfim, dos cuidados de higiene, estão vendendo insalubridade para a população. Bom, e a próxima notícia desse bloco, ela é sobre o julgamento do Bibi. É isso aí, gente. Continua o julgamento do Bibi. A gente comentou também recentemente que havia uma testemunha, né, dando aí o seu depoimento, o testemunho do Estado, dando seu depoimento contra o Bibi. E agora é o Shlomo Filber, né, mais um aí que está dando o seu depoimento, só que dessa vez o bicho começou a pegar, né, o Shlomo Filber começa a se complicar muito, a se enrolar bastante no seu depoimento, a se contradizer no que ele disse para a polícia durante as investigações e agora o que ele está dizendo no julgamento. A juíza, né, do julgamento do caso, ela está inclusive falando que ele em algum momento ele está mentindo, né, quando é que ele mentiu na investigação policial ou agora, enfim. Os advogados do Netanyahu estão começando a fazer a festa em cima disso nesse caso, né, cara? Pois é, enfim, esse caso, o Shlomo Filber, na verdade, ele está sambando aí há várias semanas, né, para poder dar algum sentido, né, alguma lógica e alguma relação nas declarações que ele está dando agora e as declarações, na verdade, os depoimentos que ele deu para a polícia, gravados anterior ao momento no qual ele foi chamado para depor no julgamento, ou seja, as declarações que ele deu para a polícia quando foi considerado delator premiado. Enfim, ele, na verdade, às vezes reconhece de que ele atuou em prol da Bezeq, né, da empresa Bezeq, que, enfim, com a qual o Netanyahu teria feito um acordo de uma troca, né, por uma exposição positiva por parte do portal Walla, em troca de benefícios fiscais especificamente, mas também para favorecer que a Bezeq ainda mantivesse parte do seu monopólio em determinados setores de meios de comunicação, né? E o Shlomo Filber, ele às vezes reconhece que ele atuou em prol disso e que isso foi uma diretriz do governo, e às vezes ele não reconhece, diz que não fez isso e que não teve orientação e que não fez nada para a Bezeq, né? Então ele diz, não, existiu uma orientação e uma política para favorecer a Bezeq. Depois diz, não, o Netanyahu nunca me disse nada para fazer isso. Enfim, ele está aí sambando num no outro e muitas vezes as declarações que ele está dando, elas estão caindo em contradição com as declarações que ele deu antes. Então, os juízes questionam, enfim, os promotores questionam, e ele fica ali dançando de um lado para o outro para tentar fazer algum sentido. E ele está muito próximo de ter o seu acordo de delator premiado invalidado e de ser acusado de estar mentindo para os juízes. Okay? E o que isso muda no julgamento? Bom, aparentemente, né, primeiro de tudo, muda que o Shlomo Filber ele deixaria de ser um delator premiado. E, enfim, ele passaria a ser, possivelmente, ou provavelmente, eu diria, também réu na acusação, porque ele seria partícipe desse acordo espúrio que foi criado. Okay? Então, para ele, a situação complica. Para o Netanyahu, é uma notícia que pode ser entendida pelos seus advogados como positiva, porque se ele é declarado mentiroso, né, que está mentindo para o tribunal, então você não sabe qual das versões dele são verdadeiras e quais ele está mentindo. E isso anula um dos delatores premiados mais chave desse julgamento dele, né? Isso não acaba com o julgamento de forma alguma, ainda tem os dois primeiros delatores já fizeram muitas ferramentas para a promotoria. E é óbvio que o depoimento do Shlomo Filber era muito relevante. Ele fechava muitas questões aí, e se isso vier a ser anulado, o que não é uma certeza, mas se vier a ser anulado, muda um pouco a configuração. Mas ele está prestes a ser declarado mentiroso, e isso pode mudar um pouco a estratégia da defesa, a estratégia da promotoria e a estrutura de toda a acusação, né? Enfim, se ele foi para cumprir um papel especificamente, que era descredibilizar o julgamento do Netanyahu, ele, enfim, de alguma maneira está cumprindo com esse papel, né? Que era uma possibilidade levantada por parte dos analistas aqui jurídicos, né, políticos-jurídicos, digamos assim, da imprensa israelense. Vamos ver o que vai acontecer, mas não são boas notícias para ele, pessoalmente, né, mas para o Netanyahu podem significar excelentes notícias. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política doméstica essa semana.
Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre a volta do parlamento, né? A gente comentou nas últimas semanas que o parlamento estava em recesso, durante o período do Pêssar, né, e do Ramadã também, o parlamento fez aí uma pausa, agora voltou para o período do verão, e o parlamento, na verdade, entrou no recesso antes, né, depois, na verdade, da saída da Idit Silman, né, a deputada do Yamina, da coalizão. Ela resolveu sair da coalizão, que deixou o governo aí com 60 cadeiras, né, de 120 deputados. E durante o recesso, o partido RAM, né, o partido árabe, que faz parte da coalizão, ele falou que estava congelando a participação dele na coalizão, deixando aí um clima de muita tensão, porque aí o governo ficaria com minoria, o que possibilitaria aí o fim do governo, né, o que praticamente representaria o fim do governo. Durante o início dessa semana ficou uma tensão muito grande, porque o parlamento voltou a funcionar na segunda-feira. A oposição já queria apresentar, o Likud, né, na verdade, já queria apresentar aí as leis, né, projetos para derrubar o governo e chamar novas eleições. São duas coisas diferentes, né? Eles poderiam derrubar o governo ou chamar novas eleições. E estava tudo dependendo de se o RAM ia ou não voltar para a coalizão. E no início da semana teve uma reunião da Shura, né, que é uma comissão islâmica que tem um poder muito grande sobre o partido RAM, né, que é o Partido Islâmico, e decidiu, então, por dar uma nova chance à coalizão, por voltar para voltar para o governo, né, o RAM volta a fazer parte do governo, descongelou a sua ausência, né, o seu bloqueio aí, e voltou a ser parte. João, foi tenso aí esse início de semana, né, cara? Ficou aquele clima aí, balança, mas não cai, mas o RAM voltou, e até agora, até o momento, até o dia de hoje, quinta-feira, o RAM ainda é parte do governo. Vamos ver até quando isso vai durar, né? Pois é, o RAM, enfim, essa história foi muito curiosa, né? Como você colocou bem, o RAM tinha pedido esse congelamento da participação, e aí quando a Knesset voltou a funcionar essa semana, na segunda-feira, eles anunciaram uma entrevista coletiva. Okay? E na verdade teve uma reunião da Moetzet Shura, né, como se diz em hebraico, que é o conselho dos sábios do RAM, né, só 2 partidos em Israel têm conselhos religiosos que orientam a posição política dos partidos, que são o RAM, o partido árabe islâmico, né, e o Shas, que é um partido ultra-ortodoxo judaico sefaradita. E a Moetzet Shura, né, esse conselho dos sábios deles, eles, enfim, tomaram uma decisão, e o RAM, na verdade o Mansur Abbas, que é o líder do partido, convocou uma coletiva de imprensa. E aí, enfim, já se sabia, já se esperava que o RAM fosse declarar apoio à coalizão. E na hora que eles foram dessa coletiva, 2 horas antes, algumas horas antes, foi anunciado, um tópico que a gente vai discutir no próximo bloco, foi anunciado a morte, né, da jornalista palestina Shireen Abu Akleh, né? E eles suspenderam a entrevista coletiva. E nessa suspensão surgiu essa possibilidade, né, pelo menos esse temor, essa suspeita de que o RAM pudesse romper com a coalizão, né? Mas foi só uma questão de timing. Eles não podiam, na hora que a questão estava quente, pelo menos quente demais, né, porque ela continua quente, anunciar que eles estão de volta à coalizão e dando mais uma chance para a coalizão. Então eles deram algumas horas, e depois o Mansur Abbas foi até a imprensa e disse: nós decidimos dar uma nova oportunidade à coalizão. Essa foi a expressão que ele usou. Nova oportunidade. Hein? Enfim, e aí isso garante mais ou menos, pelo menos dá para a coalizão um certo ar para respirar, né? A gente sabe que ainda existem muitas dificuldades para a coalizão se manter de pé. 60 deputados não é suficiente. A gente não sabe exatamente como, em que situação vai votar a Idit Silman, né, que é a nova deputada rebelde do Yamina, uma vez que o Amichai Shigli já foi declarado poresh, né, que é como se fosse, não é exatamente desertor, mas nesse caso seria a melhor tradução que a gente possa encontrar. Ela, essa semana, participou da reunião da bancada do Yamina, do partido dela, né? E, enfim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu ali dentro, não foi divulgado pela imprensa, conseguiram guardar as 7 chaves do teor da reunião. Pode ser que não tenha acontecido nada demais, pode ser que ela tenha, enfim, não quis falar nada. Pegaram ela na saída da reunião, a imprensa: ei, como é que foi essa reunião da bancada do Yamina? Ela falou Baruch Hashem, que é tipo, graças a Deus, graças a Deus.
né? É mais ou menos isso. Não é na tradução literal, mas funciona como se fosse. E ela, enfim, se esquivou de responder qualquer coisa, ninguém respondeu mais nada, e ficou por isso mesmo. Mas, enfim, o Uram voltou. Mas não voltou de graça. O Uram exigiu, segundo a repórter Lior Keinan, do Canal 13, o Uram exigiu nessa volta para a coalizão, enfim, um cargo, na verdade, no gabinete do Yair Lapid, okay? Que um membro do Uram tivesse um cargo no gabinete do Yair Lapid, que é o não sei se é o vice-primeiro-ministro atualmente, é a pessoa que vai assumir caso esse governo dure até lá, daqui a um ano, um cargo ali que garanta que as promessas que foram feitas serão cumpridas. Okay? Ou seja, que o Uram não fixa nas promessas. Até agora, pouco do que o acordo de coalizão prometeu ao Uram foi levado à prática. Não só o Uram, vários outros setores, vários outros membros do governo, né? Vários outros blocos do governo, o governo ainda não conseguiu exatamente cumprir com o acordo de coalizão de uma maneira geral, principalmente que o governo não passou nem 25% do tempo total de que o governo deveria exercer o seu mandato. Mas o Uram tem pressa, porque algumas pesquisas apontam para o fato de que se a gente tem eleições hoje, eles não passam a cláusula de barreira. E essa pode ter sido uma das razões, ou talvez a principal razão pela qual eles decidiram dar mais um voto de confiança nesse governo, ainda que saibam que o momento é muito inapropriado para eles apoiarem um governo, enfim, que não toma atitudes enérgicas o suficiente contra, digamos assim, pautas que são tão caras à população árabe israelense, né? E à população palestina também. Mas no meio dessa bagunça toda, o Mansur Abbas ele foi atacado, obviamente, não só ele, todo o governo. O governo foi atacado por ter entregado Israel ao movimento islâmico, e Uram de ser apoiadores do terrorismo, etc, etc, etc. E o Mansur Abbas voltou à imprensa dizendo que, criticando e atacando o Netanyahu, dizendo que o Netanyahu, enfim, ele podia ter, o que está acontecendo agora, podia ter sido durante o governo Netanyahu. Ele citou frases que o Netanyahu teria dito a ele e disse o seguinte: eu tenho materiais gravados aqui comigo, prints e conversas que provam que eu estava prestes a entrar numa coalizão comandada pelo Netanyahu. E os repórteres falaram: pô, quando é que você vai divulgar isso? Ele falou: não, eu sou uma pessoa de palavra e eu não quero expor as pessoas que estavam em negociação comigo. No dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode voltar a ter negociação com eles, eu não quero prejudicar ninguém, mas eu digo para vocês, eu tenho isso. Enfim, e os repórteres estão tentando extrair isso dele, enfim, e ele diz que não vai divulgar. E aí uma repórter do canal 11, né, canal público 11, fala: bom, olha, que você saiba que no momento que você quiser divulgar isso aí, a gente está aqui, tá? Enfim, se ele tem mesmo, a gente não sabe. Enfim, se ele tem, o Likud sabe que ele tem, porque esse é o que ele está falando a verdade. Mas o fato é que, enfim, a gente sabe que ele estava negociando com o Likud, né? A única diferença é que o Likud diz que estava negociando somente um apoio externo dele para um possível governo Netanyahu, ou seja, que ele não estaria na coalizão, mas bancaria o governo em troca de algumas pautas que o Likud aprovaria, né, que o governo aprovaria, que os benefícios que o governo daria à população árabe israelense, especificamente, ou se ele entraria na coalizão, que é o que ele diz. Ele diz que a negociação era clara de entrar para a coalizão. Né? Agora, sendo isso ou não, é muito bizarro esse ataque tão grande que o Likud faz ao fato do Uram estar no governo, porque a gente sabe, né? Todo mundo sabe que o Likud estava disposto a ter o apoio do Uram. E, enfim, a gente viu isso por meio de vários deputados do Likud, naquele momento admitiam totalmente, por exemplo, a Miri Regev, que bateu na mão do Mansur Abbas, numa votação que eles ganharam, que eles cooperaram e ganharam no período de limbo, onde não tinha ainda governo. Enfim, não é nada disso é estranho para quem tem boa memória, né? E enfim, essa mostra um pouco da hipocrisia do Likud nesse caso. Mas o que a gente está vendo agora é que eles estão se aproveitando de uma retórica. Enfim, eu não sei se funciona para o eleitorado, não sei se o eleitorado está muito preocupado com isso, mas a gente sabe que o Likud estava se negociando com o Uram, não muito diferente do que o governo atual está fazendo. Não tinham tantos receios assim, e o Uram só não fez parte do governo Netanyahu, o governo Netanyahu só não existe hoje, porque o Bezalel Smotrich e o Itamar Ben-Gvir vetaram a participação do Uram no governo. Que aí os dois ultra-radicais do Partido Sionismo Religioso disseram que com eles não fechavam o governo nem com apoio de fora. E aí o Netanyahu não conseguiu formar a coalizão. Então, isso é muito claro, né? Mas, enfim, eu quero ver se o Mansur Abbas tem realmente esse material
Eu gostaria que ele tornasse isso público, seria interessante. Eu acho que, para além dessa questão que você colocou, né, dessa hipocrisia do Likud, é o racismo, né? É essa tentativa aí o tempo todo de você criminalizar e de deslegitimizar a participação de partidos árabes no processo político, né, na participação do governo. Eu acho que é para além dessa questão da hipocrisia, que a gente sabe, como você falou, né, o Likud sim estava, você colocou muito bem, tanto estava participando, fazendo negociações com o URAM, quanto o URAM só não entrou, só não há o governo, a gente só não está agora sob o governo Netanyahu por conta aí dos fascistas, racistas, que falaram que com o URAM, com árabes, né, eles não conversariam. E agora a gente vê o Likud, mais uma vez, com um discurso racista, criminalizando a participação de partidos árabes, e o que mais me assusta também é a naturalização com que isso é recebido na sociedade israelense, né? Tanto na mídia quanto na sociedade como um todo, essa questão dessa criminalização, ela em nenhum momento ela é levantada, ela é completamente normalizada. É algo já inerente na sociedade israelense, né? É uma coisa que acontece, estamos aí, é assim mesmo e vamos que vamos, né? Ninguém discute essa questão tanto da criminalização quanto dessa tentativa constante de fazer com que a parcela árabe da população não tenha legitimidade. Isso é uma coisa que me assusta bastante. Assim, por mais tempo que eu esteja aqui, ainda me surpreende, ainda é uma coisa que me choca muito. Mas talvez eu tenha que parar com essa questão de chocar tanto, porque é a realidade aqui. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a NSO, né, aquela empresa, né, do aplicativo Pegasus, né, o espião, que causou aí um dano diplomático para Israel por conta da sua utilização em diversos países, né, e contra diversas personalidades políticas, ativistas sociais, enfim. Fazendo uma recapitulação rápida, a NSO ela é a empresa que criou esse aplicativo Pegasus, que ele, através do WhatsApp, ele consegue, quem tem acesso ao aplicativo, né, entra no telefone das pessoas através do WhatsApp, simplesmente com o número de telefone. Você tiver o número de telefone de alguém, você consegue invadir o telefone, hackear o telefone e obter, obviamente, todas as informações que estão ali no aparelho. Esse aplicativo ele foi vendido para diversos países, para diversos governos, inclusive serviu como diplomacia, né, durante o governo Netanyahu. O governo estava metido em algumas negociações onde esse aplicativo aí ele foi disponibilizado. E essa semana, depois que o deputado Yair Golan, do Meretz, né, da situação, no caso, ele saiu do parlamento, a oposição conseguiu aprovar aí a criação de uma comissão para investigar a utilização desse aplicativo aí mundo afora. João, é uma derrota aí para a oposição, para a situação, né, que acabou perdendo aí uma votação, mas também a gente tem que levar em conta que a venda, né, desse aplicativo, a disseminação desse aplicativo mundo afora, se deu aí durante a era Netanyahu, né, cara? Enfim, é verdade. Mas o que eles querem examinar agora é o uso da polícia, porque a polícia tem usado esse aplicativo, esse software, na verdade, especialmente no caso do julgamento Netanyahu, né? Mas, na verdade, essa é a retórica por trás da posição, né, da convocação dessa comissão. O que, na verdade, a oposição quer é criar dificuldades para o governo, é criar mais uma tarefa para o governo, mais uma dificuldade para o governo, mais uma complicação, numa pauta que já estava abandonada, que já parecia estar que seria águas passadas. Enfim, eles querem levantar uma denúncia que aparentemente já não, pelo menos do ponto de vista interno, não faz mais muito sentido, né? Porque é uma maneira que eles têm de desestabilizar ainda mais o governo, de ter que convocar ministros e outros membros do governo para depor, né? Colocar eles em situações constrangedoras e que vão ter que dar prioridade a essa comissão, ao invés de dar prioridade a essas políticas públicas do próprio governo. É uma estratégia, que não é muito construtiva da oposição, mas é importante dizer, essa não é nem a primeira nem vai ser a última vez que uma oposição em Israel toma, nem em Israel nem no mundo, né, mas aqui em Israel especificamente, toma uma medida dessas somente para atrapalhar o andamento do governo, né? Enfim, não é uma posição construtiva, mas a lei permite, né,
E o que na verdade mais preocupa em relação ao governo é o nível de amadorismo, né, do governo nisso. Como é que o Yair Golan, né, enfim, que é um parlamentar que sabe que o governo está correndo o risco de perder qualquer votação, sai para dar uma entrevista no meio de uma plenária da Knesset, né? Ele não pode cometer um erro desse, é um erro muito primário. Ele tem que, enfim, como é que ninguém avisa, como é que ninguém dá uma corrida até lá fora e fala, manda o Yair voltar agora, ele não está aqui, cadê ele? Como é que no Meretz você não conta quem é que está aqui, quem é que não está, né? Enfim, tudo isso é muito sintomático de como a coalizão está atuando de forma totalmente irresponsável, né? Sem entender o drama da situação. A oposição sabe exatamente como pressionar enfim, em prol dos seus objetivos, na verdade, se apoiando, né, usando e abusando desse quase empate, né, numérico, dessa debilidade numérica da coalizão, vamos dizer assim. E a coalizão parece que não entende essa questão. É isso. E a próxima notícia do bloco é sobre o deputado Itzhak Pindrus, né, do partido Yadut Torá, o judaísmo da Torá, né? Ele deu um depoimento, uma declaração essa semana, numa yeshivá, se eu não me engano, falando que poderia destruir ali o Supremo Tribunal de Justiça de Israel, o Beit Mishpat Elyon. Falou, enfim, que poderia ser destruído. Não é a primeira vez que a gente ouve um depoimento, uma declaração dessa aqui em Israel. O deputado David Bitan, do Likud, ele já falou isso anteriormente, falou que poderia passar com um bulldozer em cima do Beit Mishpat Elyon, né, do Supremo. Enfim, não é a primeira vez. Eu vi entrevista depois do Pindrus falando que saiu um pouco do contexto, não era bem assim, que ele, como um ultra-ortodoxo, na verdade, ele queria o Sanedrim, né, como se fosse um tribunal religioso, né, no lugar do tribunal superior, do Supremo, do Superior Tribunal, porque, na verdade, ele acha que o país deveria ser julgado pelas regras religiosas, né, e não pelas regras civis. Enfim, essa foi a declaração aí que o Pindrus deu essa semana. Pega mal, né, cara? Já não dá, não cabe mais isso, mas é uma coisa que, enfim, no mundo de hoje já virou também corriqueiro a gente ouvir uma coisa dessa em qualquer lugar do mundo. Assim, não surpreende nada que eles digam, enfim, que ele pense isso, né? Na verdade, a gente sabe que ele pensa isso. Ele usou o termo destruir, deixa eu fazer a correção, desculpa. Ele usou o termo explodir. Ele falou que eu tiraria todo mundo de lá e explodiria o Supremo Tribunal, né? A Suprema Corte de Justiça. E, olha, não surpreende que ele pense isso para nada, na verdade. Para mim é muito óbvio que ele pensava assim. O Partido Judaico da Torá e grande parte de seus membros não tem absolutamente nenhuma relação com a democracia e com as instituições democráticas do Estado. Ou até com o próprio sionismo, a gente pode dizer, né? Com a construção do Estado de Israel. Né? Eles estão aí para usufruir dos benefícios que a política pode dar para eles. E a Suprema Corte de Justiça, como uma instituição de um Estado secular, na verdade, ainda que Israel tenha muita influência religiosa, ainda assim a Suprema Corte de Justiça é uma instituição secular e que preserva, né, enfim, o caráter secular do Estado na medida do possível. Incomoda essa população ultra-ortodoxa reacionária. Enfim, ele disse que ele explodiria a Suprema Corte de Justiça. O que surpreende, na verdade, é a falta de vergonha na cara para dizer isso em voz alta. Né? E surpreende mais ainda a total impunidade em relação a um comentário como esse. O sujeito ataca um dos poderes, okay? E diz que colocaria um Sanedrim, que era um conselho de 70 sábios, né, formado por vários segmentos da corrente judaica, que aconteceu há 2000 anos, na época do Talmud tinha Sanedrim, tinha também anteriormente, na época dos Hashmoneus e tal. Mas, enfim, qual é a lógica por trás disso atualmente, né, de você estabelecer um Sanedrim? O cara está querendo voltar 2000 anos atrás. Enfim. E ninguém. Qual é a reação que você vê da sociedade, tipo, além de notas de repúdio, né? Da sociedade, dos políticos, da própria justiça? O sujeito pode atacar as instituições democráticas assim e ficar por isso mesmo. Não é assim mesmo. E não devia ser, mas é. Essa entra aí pro rol mais uma das coisas bizarras, né, que acontece aqui em Israel
e ninguém abre a boca para absolutamente nada. Bom, e a última notícia do bloco é sobre aquelas cartas bomba, né, que a gente comentou alguns episódios que no caso, a esposa do Bennett, ela recebeu, não carta bomba, desculpa, eram cartas com ameaças, né, de morte, que a esposa do Bennett recebeu e o filho dele recebeu também. Dentro das cartas tinham também balas, né, tipo balas de metralhadora, enfim, não especificaram, não vi nenhuma especificação de qual era o armamento, mas eram balas. De início tinham falado aí que tinham sido um soldado, né? A gente até comentou isso, que estava envolvido aí, mas agora descobriram também uma outra pessoa metida no caso, uma militante do Likud de 60 anos, uma senhora chamada Ilana Sporta. Porra, João, aí não dá, né, cara? Pode fazer oposição, pode ir lá gritar Bennett, não sei o quê, mas não dá, tem limite, né, irmão? Não dá para você ficar mandando carta com bala de revólver, sei lá o quê, ameaçando a família do primeiro-ministro, né? Essa também eu acho que dá para entrar nesse rol aí, cara, das bizarrices daqui de Israel. Não dá não, cara? Uma senhora de 60 anos ameaçando a família do primeiro-ministro de morte com certeza parte das bizarrices de Israel, né? Enfim, o curioso desse caso é isso, né? Que é uma... Enfim, que não é um pit boy, né? Como se diz aqui em hebraico, um ars, nem é um membro do La Família, que é a torcida organizada do Beitar Jerusalém, que são vistos como, enfim, o braço fascista aqui do país. Não são essas pessoas. É uma senhora de 60 anos, ativa nas redes sociais como disseminadora de ódio, né? Depois dela ser presa, alguns militantes de esquerda postaram mensagens que já tinham recebido dela alguma vez na vida, sendo xingados, etc, etc. Mas, enfim, o que acontece, na verdade, o que eu ressalto nesse caso é como o bibismo, né, que é essa ideologia, essa doutrina surgida em Israel nos últimos anos, enfim, ele é assustador, né, para a sociedade israelense hoje em dia. O que ele consegue gerar? Ele consegue fazer com que, enfim, senhoras de 60 anos se transformem em ameaçadoras do primeiro-ministro, né? Enfim, com essa intolerância, e essa total falta enfim, de consideração pelo outro, né? Ou enfim, de consideração enfim, por nada, né? Por possibilidade de diálogo, de que o outro possa pensar diferente, com membros do próprio campo político, né? Se você não está comigo, você é um traidor, basicamente, essa é a mentalidade que impera. Enfim, e como isso está presente na sociedade de uma maneira geral. Nas redes sociais isso é muito forte e extrapolou, né, a ponto de virar ameaça de morte. É muito problemática essa situação, né? E a incitação ela continua acontecendo. Enfim, outras Ilanas Ilana Hania Exporta, na verdade, vão continuar surgindo enfim, se não houver uma responsabilização para as pessoas que estão incitando para isso. Pois é, hoje mesmo também eu estava ouvindo num programa de rádio do Chaim Levinson, talvez você tenha escutado também, que eu sei que você também gosta dele, e eles estavam comentando do ataque que agora, né, a diretora-geral do Ministério da Saúde, Sharon Elorey Price, e ela foi assim, durante o último ano, assim, vamos dizer, né, do corona, ela foi ela foi a principal pessoa do corona que falou da terceira dose, que falou da dose da vacina para as crianças, e ela foi atacada absurdamente, né, por esses haters aí anti-vax, que aqui em Israel também é muito, muito forte, né? E, inclusive, essa semana, assim, o filho dela foi atacado. Eles estavam saindo de casa, as pessoas manifestando em frente à casa da diretora do Ministério da Saúde, e o filho dela passando e os caras gritando e vociferando. Uma criança tem que passar por uma situação dessa. Assim, essa questão da radicalidade que você comentou agora, né, é uma coisa assim tão absurda aqui dentro. As pessoas perderam limites, perderam a razão. Eu não sei se isso é uma coisa que sempre aconteceu na sociedade israelense. A gente já teve casos, né, absurdos de como o assassinato do Rabin, né, é uma amostra disso. A gente já teve casos também de manifestações na década de 80 em que granadas foram jogadas em manifestações de ativistas pró-paz, né, pelos direitos humanos. Eu me lembro da época, né, quando eu fiz aquele podcast nos Anais da Mediná, né, da história, eu lia vários casos disso. Eu não sei se essa radicalização ela foi uma coisa sempre presente na sociedade israelense, não sei se eu vou dizer uma polarização, não acho que seja uma polarização, mas uma radicalização mesmo, assim, das pessoas serem intolerantes. A intolerância aqui é uma coisa muito presente, muito forte. E
e é sempre, todo mundo, o tempo todo, assim, essa coisa, eu estava ouvindo hoje, eu fiquei impressionado, sabe? Atacar a diretora do Ministério da Saúde na casa dela, o filho dela sendo obrigado a ouvir xingamentos e agressões. Nossa, é uma coisa assim que é de outro mundo, é de outro mundo. Eu acho, João, que a gente poderia criar um bloco desse, cara. O Hall das Bizarrices. Toda semana, mas talvez seja mais longo que o próprio podcast. Mas, enfim, a gente pensa aí, porque o que não falta são bizarrices aqui para a gente comentar. Bom. Pois é, pessoal. Vamos aqui a nossa primeira atualização depois da nossa gravação. Na sexta-feira, alguns minutos antes da entrada do Shabat, o ministro das Questões Religiosas, Matan Kahana, ele sim, um judeu religioso que respeita o Shabat, renunciou ao seu cargo de ministro para exercer o cargo de deputado na Knesset. O que só é muito curioso. Por que um ministro renunciaria dessa sua posição, num governo onde a briga por ministérios é tão grande, para ser um simples deputado? E a resposta passa pelo seguinte. Aparentemente, o partido Yamina tem receio de que haja mais desertores na sua lista, depois dos dois primeiros, do Amichai Shikli e da Edith Silman, que desertou há cerca de um mês e foi para a oposição. O número 7 da lista atualmente, uma vez que alguns ministros renunciaram aos seus cargos de deputados para poderem exercer cargos de ministros, e um deles foi o Matan Kahana, era o Yom Tov Kalpun, okay? Um sujeito que, aparentemente, o Naftali Bennett não confiava, em quem o Naftali Bennett não confiava. E tudo leva a crer que essa renúncia do Matan Kahana tem a ver com evitar novos desertores. A desculpa, o argumento do Yamina, é que essa renúncia ela se deve a que, no momento, o partido precisa de um membro do seu alto escalão para poder coordenar a coalizão melhor, para poder, enfim, intermediar as relações internas da coalizão, e o Matan Kahana seria uma das pessoas mais indicadas. A gente sabe que o Matan Kahana é um sujeito de confiança do Naftali Bennett, okay? O que nos leva a crer mais ainda de que seja para evitar novos desertores. Ou seja, o Bennett não tem controle sobre a sua lista, okay? Pelo menos sobre metade da sua lista apresentada inicialmente. Resta ver o que vai acontecer a partir de agora. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para falarmos da questão do conflito palestino-israelense nessa semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre o líder do Hamas, né, o Sinwar. A gente comentou dele na semana passada. Ele andou, Yehia Sinwar, né, o nome dele. Ele andou dando uns palpites aí na política israelense, falou do Uram, né, falou que o Uram era um partido traidor, que ele era um partido que... ele não usou essa palavra de traidor, mas ele falou que a participação do Uram nesse governo, né, que proíbe a entrada de crentes, né, de muçulmanos na mesquita de Al-Aqsa, é como se fosse uma traição, enfim, foi bem crítico, gerou uma série aí de questões dentro da política israelense. Que negócio é esse? Um cara do Hamas querendo influenciar na política israelense de forma tão direta, né? Porque, enfim, indiretamente acontece o tempo inteiro, mas de forma tão direta. E Israel começou a falar, inclusive, de assassinar. Eu acho isso, na verdade, saiu um jornalista, né? Que ele falou que Israel deveria voltar a uma política de assassinato direcionado, né? Que Israel, durante alguns anos, tinha essa política, né? Chegava um líder do Hamas, uma pessoa à liderança do Hamas, Israel ia lá, dava um jeito e matava o cara. Aí vinha outro, Israel ela dava um jeito, matava o cara. E parou com isso. E esse repórter, esse jornalista, ele aventou essa possibilidade e começou a se falar muito, muito disso, até que o governo também começou a falar dessa possibilidade, falando para o Sinwar manter a crista dele baixa ali, porque senão o bicho podia pegar para ele. Mas aí a questão que veio, né, João, que o Egito falou, galera, baixa essa bolinha aí, não tenta assassinar o malandro, porque se acontecer, o bicho vai pegar. Pois eu li uma reportagem muito interessante sobre isso agora, sobre esse caso no Haaretz. Na verdade, saiu muitas coisas interessantes sobre esse caso essa semana. Dá para fazer um podcast inteiro sobre isso. O Sinwar, Yehia Sinwar, na verdade, né? Ele é um dos líderes do Hamas. Ele é o líder do Hamas na faixa de Gaza, do braço político do Hamas, né? Ele não é o líder do braço militar do Hamas propriamente dito, mas ele adquiriu tanto poder
que ele é visto como se fosse um líder geral do país, inclusive com poder sobre o braço militar, né? Quem conhece a organização das milícias palestinas, das organizações palestinas, digamos assim, né, em geral, do Fatah, do Hamas, da Jihad Islâmica, né, do FPLP, sabe que o braço político, o braço armado, eles têm, eles têm diferentes lideranças e nem sempre obedecem a mesma lógica. Alguns grupos isso é mais latente, como no caso do Hamas, que existe uma liderança no exterior e uma liderança em Israel, enfim. Saiu um podcast essa semana do canal da Mako, né, que é o meio de comunicação do canal 2, a Hevrat Hadashot, sobre o Sinuar, uma biografia dele muito interessante. Quem entende hebraico, eu recomendo muito escutar. O podcast se chama Errad Bayom, né, que é o podcast típico, o podcast diário da Mako, e foi uma entrevista, na verdade, uma entrevista que foi uma conversa entre o apresentador do podcast e o repórter especializado em sociedade palestina da Mako, do Canal 12, que foi comentando a biografia do Sinuar, né? Então, o Sinuar começou como um cara moderado, né, dentro do Hamas, e ele ficou preso muitos anos em Israel. Ele foi liberado justamente pelo Netanyahu, se não me engano, no acordo no qual foi liberado o Gilad Shalit, em 2011. E ele foi liberado, e aos poucos ele foi assumindo, esse foi o caso, ele foi assumindo aos poucos cargos e mais cargos ali dentro, e ele, enfim, das primeiras ações que ele fez ali dentro foi uma série de assassinatos dentro da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, de membros do Hamas que colaboravam com Israel e, de certa maneira, com a autoridade palestina. Enfim, para intimidar, primeiro para intimidar os colaboradores, os futuros colaboradores, e para limpar o partido para que ele possa confiar nas pessoas, né? Então, assim, o Sinuar, ele é um cara que ele fez uma mudança muito grande na organização interna do Hamas, da faixa de Gaza. Ele é o cara que está por trás da estrutura do Hamas, que enfim, desenvolveram vários túneis, né, em 2014, né, e que, enfim, que hoje em dia conseguem produzir uma quantidade de foguetes muito maior do que conseguiu antes. Enfim, ele é uma cabeça pensante muito importante ali. E por que Israel começou a falar em matar o Sinuar? Porque ele disse, né, antes do atentado que a gente teve em Elad, que foi comentado pelo Nelson e pelo Marquinhos na edição passada do podcast, ele disse, os palestinos que não têm uma arma, que saiam na rua com uma faca, um machado, que seja para cometer atentados. E uma das pessoas mortas em Elad foi morta à base de uma machadada, né? E, enfim, e aí essa incitação do Sinuar foi vista como uma gota d'água que Israel deveria lançar mão de um assassinato seletivo, né? O último membro importante do Hamas que foi morto dessa maneira foi o Jabari, que era o líder do braço armado do Hamas na faixa de Gaza, e que gerou a guerra que a gente viu em 2012, a Mudanan, se não me engano. Enfim, bom, o que aconteceu foi que começou a acontecer uma série de uma disputa retórica, na verdade, uma série de acusações, o Netanyahu dizendo que o Bennett não faz nada e que ele matou não sei quantos líderes do Hamas e não sei que blá blá blá, enfim, ele escreveu uma série de tweets falando tudo que ele tinha feito. E depois o Bennett escreveu uma série de tweets sobre tudo que tinha acontecido no governo Netanyahu, quantos foguetes caíram em Israel, quantos isso, quanto aquilo, e comentou, e ainda soltou o Sinuar, né? Ainda liberou o Sinuar. Enfim, ficou essa situação, e começaram a falar aqui em Israel sobre o assassinato seletivo do Sinuar. E, pô, ou seja, já chega, tem que matar esse cara, né? Agora, a gente tem que levar em consideração duas coisas. A primeira, não é fácil matar o Sinuar. Se fosse fácil, o Mossad já teria matado. Okay? Porque Israel hoje em dia não mata igual a antes. Não mata igual a antes. Pode ser uma questão de estratégia também, mas também é difícil você matar o líder do Hamas na faixa de Gaza. Ele está bem protegido, em bunkers, você não quer saber onde ele está, ele tem sósias, né? Enfim, você pode até saber onde ele está, mas sabe que enfim, bombardear aquele lugar não necessariamente você vai matar essa pessoa, e você pode causar um dano muito grande na região. Então, muitas vezes Israel opta por não matar, mesmo sabendo onde a pessoa está. Enfim, não é fácil. Então, não passa de uma briga retórica e de um discurso demagógico. Então vamos matar o Sinuar, já chegou a hora dele, vamos matar ele agora. Não vão, né? Ou até podem fazer. Mas o Egito, percebendo essa situação, eles disseram o seguinte: olha só, não é para matar o Sinuar, vocês estão viajando, né? Essa foi a mensagem que o Egito deu de maneira secreta, segundo a Haaretz, para o governo israelense. Primeiro, por quê? Porque o Hamas está isolado. Okay? Nem a Turquia e o Catar
eles estão cooperando com o Hamas da mesma maneira que cooperavam antes. Okay? Dentro da sociedade palestina, o Hamas está perdendo força. O fato é que o Sinar fez esse comentário, mas o Hamas não está disparando foguetes contra Israel. Quem está disparando foguetes é a Jihad Islâmica. O Hamas está carecendo de apoio. A entrada de pessoas de Gaza para trabalhar em Israel, enfim, ela é uma situação que ela é positiva para o Hamas, que governa em Gaza, e que é difícil que eles possam abrir mão de uma entrada de quase 100 milhões de shekel numa economia destroçada como a de Gaza. E a mensagem do Egito foi: se vocês fazem isso, vocês colocam o Hamas no jogo de novo. Okay? E o governo egípcio, do Abdel al-Sisi, talvez seja o governo, enfim, o governo mais pró-Israel, o governo egípcio mais pró-Israel, pelo menos, da história das relações entre os dois países. Né? A gente teve o Mubarak, a gente teve o Sadat, obviamente, o Mubarak, depois teve o Morsi e teve agora o Assisi. O Assisi, ele faz mais por Israel, ele tá mais, enfim, ele tá mais em linha com Israel, coopera mais com Israel do que qualquer um dos outros presidentes e, enfim, e se essa foi a mensagem que chegou ao governo israelense, é sinal de que Israel tem que ficar ligado nisso. Então, enfim, não vai matar o Sinwar, não é uma brincadeira, mata ele quando quero, não, enfim. Ele vai fazer esse tipo de comentário, ele vai incitar, e é melhor que as forças de defesa de Israel estejam preparadas para evitar os atentados que ele incita, porque ele não vai parar de incitar e ele não vai ser morto. Porque se ele for morto, vai ser uma situação muito ocasional, okay? E Israel vai pagar um preço caro, a começar por uma guerra com Gaza. Uma guerra que não vai ser brincadeira. Okay? E os efeitos a médio e longo prazo podem ser piores ainda. Pois é, sem sombra de dúvida. Uma guerra agora com o Hamas era... Até porque o governo também ainda é muito fraco, né? Eu acho que qualquer escalada da violência com o Hamas agora poderia significar aí uma queda do governo de forma muito rápida. O governo está sem força para isso nesse momento. Também acho que não seria uma coisa que seria muito inteligente de fazer por parte aí da coalizão. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é a notícia que balançou aí o cenário midiático, né, a mídia israelense, a sociedade de uma forma como um todo, que foi no dia de ontem, na quarta-feira, pela manhã, a morte da jornalista palestina Shireen Abu Akleh, né? Ela era uma jornalista de 51 anos, trabalhava para Al Jazeera, um rosto mundialmente conhecido, uma pessoa muito influente, e ela morreu ontem em Jenin, ali na região de Jenin, né, em mais uma ofensiva, né, mais uma ofensiva israelense na região. Lembrando que nos último mês e meio há constantes entradas, né, de tropas israelenses em Jenin, seja para prender acusados de ataque, seja para derrubar casas. Enfim, ontem foi mais uma operação de Israel. Houve troca de tiros entre militantes palestinos e as forças israelenses. A jornalista, ela tomou um tiro na cabeça, ela estava com o colete de jornalista, com o capacete, mas tomou um tiro na cabeça e morreu na área da orelha. Foi onde o tiro entrou e ela morreu na hora. Há vários vídeos circulando, acredito que parte dos ouvintes que tenham acompanhado o caso tenham visto também os vídeos, né? Tem um vídeo dela caída no chão e depois sendo carregada, enfim. Hoje foi o enterro dela em Ramallah, ela recebeu uma homenagem, como se fosse, não chefe de Estado, mas enfim, foi um enterro bem oficial, né? O enterro não foi em Ramallah, ela vai ser enterrada amanhã em Jerusalém Oriental, porque era onde ela vivia. Foi o velório, o velório foi em Ramallah hoje. O velório foi em Ramallah, na Mucata, né, na sede do governo palestino. Imediatamente, né, a Al Jazeera já falou que ela tinha sido morta pelo governo, pelo exército israelense, e foi essa narrativa que correu o mundo inicialmente, que ela tinha sido morta pelo exército israelense por um tiro de sniper, né? E aí começou toda a confusão, né? O governo israelense tendo que correr atrás e dar novas narrativas e criar novas narrativas, pediu imediatamente uma investigação conjunta com a autoridade palestina, né, que fosse feita uma autópsia em conjunta, e agora pediu, na verdade, também como é que chama? A bala, né, que foi retirada da cabeça da jornalista, para que Israel possa fazer também sua investigação, o que até agora não foi respondido, e aparentemente a autoridade palestina não está muito disposta a colaborar.
mas pegou muito mal, porque mesmo que não tenha sido, vai ser muito difícil mudar a narrativa que tem sido construída, né, que ela tenha sido morta por um tiro de sniper do exército israelense, e agora Israel se meteu aí em mais uma confusão diplomática muito séria. Ela tinha dupla nacionalidade também, né? Ela tinha nacionalidade americana, o que fez aí com que o governo Biden também colocasse aí suas mãos na sujeira e exigisse, né, essa investigação coletiva aí, que aparentemente não vai acontecer. Pegou mal, hein, João? Pegou mal mais uma vez, né, cara? Não, ficou muito ruim, ok? A gente não sabe o que aconteceu, mas ficou uma situação muito complicada, ok? Porque morte de jornalista é muito problemática. Primeiro que o jornalista é um personagem fundamental para a gente poder saber o que está acontecendo, enfim, em situações de guerra, de conflito, principalmente, porque tem muita coisa que não chega na gente, que a gente não vê, e o sujeito está se arriscando para estar lá e ele tem que receber toda a proteção possível, né? Então, enfim, por um lado, eu fico um pouco irritado, porque as mortes dos jornalistas são muito mais valorizadas que as outras mortes, são muito mais lembradas, porque, enfim, e isso se deve também a um certo, como se diz assim, um cooperativismo da classe dos jornalistas que estão sempre olhando para a própria classe bastante, né? O que é legítimo e natural, mas como eles têm muito poder sobre decidir o que vai ser manchete e o que não vai ser manchete, o jornalista acaba sendo muito mais manchete quando acontece alguma coisa com ele do que os não jornalistas. Mas, enfim, como eu comecei falando, que eu acho que é a parte mais importante, é que, enfim, a gente tem que garantir para os jornalistas o direito de poder fazer a cobertura em relativa segurança, né? E quando morre um jornalista ou uma jornalista numa situação de conflito é muito problemático. Olha, eu vou dizer muitas coisas aqui agora, okay? Porque muito do que eu vi sendo noticiado ser comentado nas redes sociais e em outros meios sobre isso me incomodou. Então, eu vou, na verdade, fazer um certo desabafo junto das informações que eu vou passar. A gente não sabe ainda de onde veio a bala. As pessoas que estavam com ela afirmam que o tiro foi disparado de Israel, mas os próprios médicos palestinos do Instituto Médico Legal Palestino dizem que não é possível saber de onde veio a bala. A gente não sabe, né? De acordo com o Tzahal, de acordo com o Comando Central do Exército das Forças de Defesa de Israel, que está investigando o caso e mandou parte do relatório disso para o Catar, enfim, que é para quem não sabe, a Al Jazeera, né? Esse meio de comunicação pertence na verdade, é um meio do Catar, né? Catar, não sei se pertence ao Estado, mas tem fortes relações com o Estado no Catar. E Israel repassou essa investigação para o Catar, ainda que a Sharin fosse palestina, né? Essa informação chegou lá, que os soldados estavam entre 150 e 200 metros dela, a maioria, que estavam atirando, ela estava localizada na parte norte, os soldados israelenses estavam, em sua grande maioria, atirando para a parte sul, mas alguns soldados e possivelmente alguns snipers também atiraram para a parte norte, embora tenha sido uma minoria absoluta dos tiros. Enfim, a bala que foi extraída, os destroços da bala que foram extraídos do crânio dela, enfim, são balas de uma arma rápida e com grande potencial de destruição, do fuzil M16, que é usado pelos dois lados, tanto pelo exército israelense quanto pelas milícias que estavam, enfim, num conflito ali, na troca de tiros com os soldados. Então, enfim, o tipo de bala não diz exatamente sobre o que é, como a bala foi destruída, não dá para saber o número de série, não dá para saber exatamente de onde ela veio, só dá para saber que foi um tiro muito rápido e certeiro, né, que pegou bem, enfim, que destruiu, fez um dano tremendo no cérebro dela imediatamente, a morte dela foi quase instantânea, se não vai, enfim. Isso é o que se sabe, ok? Como eu disse, os jornalistas que estavam com ela dizem ter certeza que o tiro veio de Israel, que o disparo veio de Israel. Okay? Alguns dizem que é óbvio que eles vão dizer isso, né? Eram todos jornalistas palestinos. O Mansur Abbas, o Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, que é o líder da autoridade palestina, no discurso no velório, ele se negou a cooperar com Israel. Israel ofereceu à autoridade palestina uma investigação conjunta para saber de onde veio o disparo. Ele se negou a cooperar, ele declarou Israel o culpado pela morte dela. Ele disse que não coopera com Israel porque Israel quer se eximir de culpa e que não confia na investigação israelense. Enfim, e Israel lamenta publicamente, né, por mais que foi a declaração do governo, Israel lamenta publicamente que a autoridade palestina não queira colaborar. A gente vai continuar os esforços para a investigação para saber de onde veio o tiro. Então, essa é a situação de onde veio o tiro. Agora, tendo colocado isso, vamos falar um pouco dessa jornalista, né? Ela não é uma pessoa pouco importante para nada, ok? Shireen Abu Akleh,
era uma das principais jornalistas que cobriam o conflito do lado palestino. Ela trabalhava para Al Jazeera. Ela era nascida em Jerusalém Oriental, de família cristã, que tinha trânsito total na Cisjordânia. E ela era, enfim, uma jornalista muito respeitada, uma mulher jornalista, também não é da sociedade árabe, não é uma coisa tão comum assim, principalmente em áreas de conflito. E ela, enfim, ela era muito respeitada, ela era uma jornalista muito séria, produzia muitas reportagens para Al Jazeera, enfim, alguns podem acusá-la de tendenciosa, isso, aquilo, aquilo outro, enfim. Os jornalistas, eles servem a pauta editorial dos jornais para onde eles trabalham. Então, do jeito que ela pode ser tendenciosa, um jornalista do Haaretz, ou do Maariv, ou do Israel Hayom, ou da Folha de São Paulo, ou do Globo, também podem ser tendenciosos, né? Enfim, se estão cumprindo com a pauta editorial do jornal para o qual eles estão trabalhando, né? Então, também por isso, essa morte ela foi muito significativa. Agora, vamos dizer o seguinte, né? O Mossi Raz, que é um parlamentar do Meretz, ex-presidente do Movimento Paz Agora, ele soltou um comentário de imediato à morte dessa jornalista, que foi mais uma morte causada pela ocupação. Okay? E perguntaram para ele, então você já está declarando que ela foi morta por uma bala israelense? Ele falou, não, eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que se não tivesse ocupação, esse caso não teria acontecido. Enfim, isso tem que ser óbvio para todo mundo. Enfim, ainda que no conflito entre Israel e os palestinos o número de jornalistas mortos seja um número bastante pequeno se comparado a outros conflitos, okay? Muito poucos jornalistas morrem no conflito entre Israel e os palestinos, inclusive na faixa de Gaza. Ainda assim, okay, você não pode eximir a ocupação de responsabilidade. Israel, no caso, que é a potência ocupadora, de responsabilidade nessa morte. Okay? Não pode, não tem como. Morre uma jornalista num confronto entre o exército regular e milícias terroristas, você não pode falar a culpa das milícias terroristas. A responsabilidade de garantir a segurança do jornalista naquele momento é da potência ocupadora. A ocupação ela gera esse tipo de situação, okay, que o repórter não pode trabalhar em segurança. Okay? Ela gera situações piores que essa ainda. Essa é uma delas. Então, não dá para eximir a ocupação de responsabilidade nessa morte. Dito isso, há uma série de acusações nas redes sociais de assassinato, ou seja, que essa repórter tenha sido assassinada pelo exército israelense. Okay? E não só não existe nenhuma prova de que ela foi assassinada, como para mim é uma acusação que ela chega a ser mal intencionada. Okay? Primeiro, pelo que eu disse, que muito poucos jornalistas morrem no conflito. Israel não mata jornalistas palestinos que cobrem o conflito. Essa não é a política do exército de Israel. O exército de Israel permite que jornalistas palestinos, jornalistas da Al Jazeera, cubram o conflito. Tem censura militar para isso e aquilo? Tem, mas a censura serve dentro de Israel. Nos territórios ela nem serve tanto assim. Mas a ocupação ela promove censura, tem câmeras que são quebradas. Tem, é verdade, tudo isso acontece. Mas jornalistas mortos pelo exército de Israel, isso não acontece. Okay? Isso pode ter acontecido aqui e ali, não com intenção. E assassinato prevê intenção. Okay? Então, acusar o exército de Israel de assassinar a jornalista, ainda que a bala tenha saído de um fuzil de um soldado, é uma acusação, enfim, que ela ultrapassa o conceito de errado. Ela é uma acusação forçada, é uma acusação mal intencionada, okay? Porque não houve assassinato. Assassinato prediz intenção. Okay? E não existe intenção. Enfim, a menos que se prove o contrário, mas se houve intenção, eu acho muito difícil que alguém consiga provar que essa foi uma orientação do próprio exército. Okay? Enfim, se tem assassinato no exército de Israel, e às vezes acontece, como por exemplo no caso do Elor Azaria, um soldado que talvez o ouvinte conheça essa história, assassinou um terrorista que estava indefeso, já tinha sido baleado em Hebron, se não me engano, em 2016, 2017. Ele foi preso, ele foi condenado e preso. Foi preso por pouco tempo, tinha que ter pego mais tempo, pegou a pena mínima. Tudo isso é verdade. Okay? E passaram a mão na cabeça dele, a gente pressionou para dar indulto, tudo isso é verdade também. Mas ali foi um assassinato, a justiça julgou, considerou assassinato, porque realmente foi, okay? Mas foi um caso de um soldado. Né? Eu acho muito improvável que exista uma orientação do exército para matar jornalistas que estão cobrindo a situação. Enfim, ainda mais num caso como esse, ali em Jenin, numa troca de tiros, onde não era algo que Israel fizesse esconder, não tinha uma ação que os soldados fizessem esconder do resto do mundo, né? Não foi, ele não teve nenhum massacre, nenhuma chacina, nada disso.
era uma troca de tiros ali em Jenin, que está acontecendo com alguma frequência, que vários membros estão cobrindo todos os dias, enfim, e que não faria o menor sentido assassinar essa repórter. Então, enfim, a gente tem que dizer a verdade, a gente tem que ser honesto com a situação, e a verdade é essa, okay? Pelo menos a minha visão da verdade é essa. Não posso dizer, eu não sou o dono da verdade, okay? Mas me incomoda bastante essa declaração de assassinato da jornalista nesse caso. Responsabilidade, obviamente, Israel tem, okay? Enfim, já no grupo que eu estou de WhatsApp, algumas pessoas falando de dolo eventual, né? Isso pode ser causado como dolo, pode ser considerado dolo eventual. Eu acho que é um pouco mais complexo que isso, né? Como potência ocupante, qualquer coisa que aconteça ali, de alguma maneira, é responsabilidade de Israel, né? Mas, enfim, a gente tem que levar as coisas em suas proporções. Eu não gosto, não gosto nem um pouco das expressões assassinato, por esse caso, como eu não gosto de genocídio também, mesmo quando Israel bombardeia Gaza e acaba matando um monte de gente, porque enfim, porque eu acho que essas expressões, elas têm significado, e esses significados eles têm que ser usados de maneira correta, ok? E você precisa ter intenção para ter um assassinato, para ter um genocídio. E não tem intenção nesses casos. Tenho convicção, porque não tem provas que existe intenção nenhuma, né? Então, enfim, essa é a minha visão. Não sei se o Marquinhos vai estar de acordo ou não, mas eu preciso colocar isso, que isso me incomodou nessa semana, pelo menos já estou vendo nas redes sociais. Não, sem dúvida, essa questão aí do assassinato, eu acho que é descabido. Acho que, não, como você falou, não tem nenhuma prova, não tem nem, vamos dizer, provas, né, de que o tiro veio partir de um soldado israelense. Mas eu acho que a questão que o Mossiraz ele falou é isso, entendeu? É culpa de Israel, tendo sido a bala do M16 israelense ou do M16 palestino, a culpa é de Israel. Essas incursões em Jenin, elas têm acontecido durante todo o mês de abril, e agora durante o mês de maio. Só esse ano na Cisjordânia já foram 47 palestinos mortos, muitos deles na região de Jenin, porque como toda essa nova onda aí de terrorismo que a gente viu, né? Desde o pessoal do primeiro que aconteceu em Federa, depois em Beersheba, depois em Tel Aviv, são pessoas que a grande maioria delas saíram da região de Jenin. Então o exército tem feito várias operações ali e tem muita gente morrendo, tem jovens morrendo com tiro nas costas, com tiros que foram dados a 70 metros de distância. Tem várias ONGs que documentam isso, ONGs de palestinos que vivem em Israel, como de ONGs de israelenses, né? B'Tselem, que é a principal ONG de direitos humanos que trabalha a questão do conflito nos territórios ocupados, e outras ONGs, Yeshdin, Akevot, enfim, são várias ONGs que debatem a questão do conflito e apontam esses dados. Eu acho que, por mais que Israel tente hoje lutar contra essa narrativa, é uma luta perdida. Eu acho que já foi. Ela inclusive, tinha faixas hoje pela Cisjordânia chamando a Shirin de Marte, né, como se fosse uma Marte pela causa palestina. Ou seja, essa é a narrativa. É óbvio que a autoridade palestina não vai aceitar uma investigação em conjunto com o exército israelense, até porque a gente sabe, né, que toda investigação que é feita sobre morte de palestinos e tudo mais, a culpa é sempre, assim, em raros casos, como foi o do Elor Azari, até porque foi filmado por um ativista do B'Tselem, né, e a gente só soube do caso do Elor Azari por conta dessa ONG de direitos humanos, do B'Tselem. Enfim, quando há casos de palestinos mortos e chega a um tribunal militar, sempre um terrorista que jogou pedra, né? Porque jogar pedra é terrorismo, contra a força ocupante é terrorismo, enfim, né? São aqueles absurdos aí que poderiam também entrar no rol dos absurdos. E é isso, né? Enquanto a gente tiver a ocupação israelense, vamos continuar tendo palestinos inocentes e não inocentes morrendo. E Israel sempre tem essa política de negar e de dizer que são terroristas, né? Todo mundo acaba girando, todo morto é terrorista. Isso justifica, né? E é uma política também. Eu já fiz esse comentário também, com o João fazendo um desabafo. Matar palestinos não é crime aqui em Israel pelo soldado, né? Um soldado que muitas vezes fala isso, os soldados acabam ficando com medo porque a imprensa está em cima, porque chamam, a gente tem que proteger o nosso soldado acaba tendo medo de atirar porque vai ser
colocado em tribunal por conta do que aconteceu com Elor Azaria, né? Aí surgiu toda essa questão, mas não é assim que a banda toca. Eu quero saber se desses 48 palestinos mortos, sendo que desses 48 tem 8 crianças e 2 mulheres, então eu quero saber se desses soldados aí cometeram esses crimes, que mataram esses palestinos, né? Quantos deles vão ser julgados e condenados, enfim. Então não é bem assim que a banda toca, e enquanto houver a ocupação, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Como foi uma jornalista, e aí você colocou essa questão, né, João, de falar que a morte dela tem mais impacto do que a morte desses 48 ou desses outros 48 que morreram, né? 47, 48, agora me fugiu. É isso. Por ela ser uma jornalista e ser da Al Jazeera, né? Ela tomou essa proporção como um todo. Se talvez ela fosse uma jornalista de um blog pequeno, seria mais uma vítima, não teria essa proporção inteira, essa proporção toda. Mas é isso, enquanto a gente tiver a ocupação, a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo. Não tem muito o que fugir. Bom, gente, a gente volta agora então com mais um update nesse episódio. Acreditamos que os ouvintes que acompanham minimamente as notícias aqui de Israel pela internet, pelas redes sociais ou pelos jornais, né, tenham visto que ontem, na sexta-feira, a gente comentou também agora, na sexta-feira pela manhã aconteceu o enterro da jornalista Shirin Abu Akleh, que morreu na semana passada, né, em Jenin. Ainda bom, não sabemos ainda se vai ter uma apuração, uma investigação conjunta entre palestinos e israelenses, né, para definir aí quem foi de onde saiu a bala. Mas, enfim, na sexta-feira foi o enterro dela, e as imagens que saíram também para o mundo todo não foram nem um pouco bonitas. Foram imagens do caixão, da procissão, né, do cortejo, saindo do hospital francês que fica no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, né, no território palestino de Jerusalém, na área palestina de Jerusalém, e logo que o caixão sai, o cortejo sai, há um confronto com a polícia, e a polícia desce o cacete nas pessoas que estavam ali carregando o caixão. O caixão caiu, né? Uma ponta, um pedaço, um dos lados do caixão caiu, né? Não foi todo o caixão caiu, mas foi uma cena lamentável, uma cena assim, absurda de se acontecer. Eu estou aqui fervendo desde ontem, porque essa cena não sai da minha cabeça, mas, enfim, muita pressão pelo mundo inteiro, né? Até porque a Al Jazeera, obviamente, que era a emissora onde a Shirin trabalhava, ela estava transmitindo ao vivo o cortejo, e tudo foi filmado, tudo apareceu. No dia de ontem, a polícia israelense já tirou um comunicado, já fez um comunicado falando que eles foram agredidos pelas pessoas que estavam fazendo ali o cortejo, e eram pessoas que estavam incitando e ferindo ali como se tumultuando, né, buscando tumultuar a situação, e por isso o confronto aconteceu. Mas o que a gente sabe, né, João, é que não há desculpa para o que aconteceu. Infelizmente, não há desculpa. Podem dizer o que eles queiram dizer. O governo agora disse que vai abrir uma investigação para saber, para tentar achar culpado, ou sei lá o quê, mas, enfim, é inadmissível o que aconteceu. Os mortos devem ser respeitados, os mortos não devem... Um enterro não deve acontecer o que aconteceu no enterro, ainda mais o enterro que estava, todos sabiam, né, cercado de muita emoção, de muita política em volta, e não tinha como isso acontecer, né, cara? Não, na verdade, a gente tá passando por uma situação de surpresa total, eu diria, eu estou incrédulo com o que aconteceu. Não porque eu não ache que a polícia israelense seja capaz de tamanha brutalidade com os palestinos. Infelizmente, ela não só é capaz, como isso é recorrente, mas eu estou incrédulo pela ocasião, pela total falta de noção, enfim, e pela estupidez, né? Não sei se tem outra expressão para ser usada nesse caso. O evento estava sendo transmitido pela televisão. A Shirin Abu Akleh, ela é cidadã norte-americana. Enfim, os Estados Unidos já estavam interessados em saber, em ter mais informações, já estavam pressionando Israel para saber qual foi a causa do assassinato, de onde veio a bala, etc, etc, etc. E a polícia
tem um comportamento desse, com transmissão internacional, e no caso, uma mostra de uma jornalista, a gente comentou há pouco tempo, né? Quem está escutando a gente nessa edição, viu que a gente está comentando o porquê dos jornalistas terem mais repercussão, mas eles têm mais repercussão, então você não tem como eu ignorar esse fato, ok? E a polícia mostra para o mundo inteiro, ok? O que os palestinos sabem, enfim, e com quem é indefensável. Okay? E aí, enfim, toda a repercussão disso ela é ainda mais inacreditável e ela é mais irritante. Pelo menos a mim. Me irritou muito, me deixou profundamente irritado. Por quê? Porque o primeiro argumento da polícia para ter reagido, na verdade não foi nem da polícia, o que a gente escutou como defesa das ações da polícia é que foram jogadas pedras e coquetel molotov, que houve gritos de incitação, tinham milhares de pessoas no enterro. É óbvio que ia ter gente gritando contra Israel, enfim, e pró-Hamas, o que seja, etc, etc, etc. Enfim, e é natural que em algum momento tenha alguma questão com a polícia, porque o enterro inevitavelmente ia ser usado como, enfim, ele ia ser politizado, okay? Até porque é impossível você não politizar uma situação como essa, né? Enfim, quando ele morre cobrindo um confronto entre a polícia e militantes entre o exército militante em Jenin. Okay? Agora, enfim, a desculpa, pelo menos o argumento, era que a polícia foi provocada. Só que isso não cola. E os Estados Unidos também ficaram estarrecidos vendo essa cena. Era um enterro, bem ou mal, de uma cidadã norte-americana. Okay? E aí, um dia depois, a polícia israelense divulga um comunicado em inglês. Eu não vi esse comunicado em hebraico. Ele não foi comentado, não foi divulgado por nada da grande imprensa israelense em hebraico, mas em inglês foi, pelo jornalista Barak Ravid, dizendo o seguinte, que a polícia tinha coordenado com a família da vítima, ou seja, com a família da jornalista, o enterro, o trajeto e a maneira como isso podia acontecer sem que houvesse problemas, e o corpo dela teria sido sequestrado com um caixão, okay? E a polícia, o que teria feito é resgatado o corpo e devolvido para a família. Isso convenceu muito pouca gente, okay? Convenceu só os convencidos, a gente queria ser convencida por isso, porque ainda que essa seja uma informação verdadeira, e por que eu digo ainda que seja? Porque eu não vi a família ainda se manifestando em relação a esse comentário, e me soa muito estranho que esse comentário tenha sido feito somente em inglês, um dia depois do acontecimento, porque não foi feito imediatamente, porque ninguém sabia disso ontem. Mas ainda que isso seja verdade, pode ser que seja, isso não justifica essa violência. E todo mundo sabe que isso não justifica essa violência, tanto sabe que o chefe, o comandante-geral da polícia, o Kobi Shabetai, anunciou uma comissão investigativa para apurar se houve excessos e se houve distúrbios de comportamento na polícia, excesso de força e brutalidade, etc, etc, etc. Enfim, a primeira reação do Omer Bar-Lev, que é o ministro da Segurança Pública, e do próprio Kobi Shabetai foram respaldar a polícia. Mas agora eles estão vendo que o negócio vai feder mais do que eles estavam pensando. Enfim, e esse foi o acontecimento. Me deixou muito triste ver essas cenas, porque, enfim, para mim é muito deprimente para mim, como cidadão israelense, como sionista que eu sou, escutar que, enfim, que o exército assassinou a repórter e que tal, e que não quer que... Enfim, eu acho que Israel, a ocupação é muito cruel e acontecem crimes ali dentro, com certeza, e muitos crimes, que ela precisa acabar. Agora, eu não acredito que o exército de Israel, por ter passado por lá por dentro, por acompanhar o que acontece, eu não acredito que o exército de Israel assassina jornalistas, okay? Até porque jornalistas, como a gente comentou, não morrem a rodo na Palestina como morrem em outros conflitos. Eles têm um percentual de morte de quem está cobrindo o próprio conflito é relativamente pequeno se comparado a outros conflitos. Enfim, eu não acredito nisso, eu não acredito que existe essa intenção, eu não acredito que existe essa... Enfim, para nada, na verdade. E quando a gente vê uma cena dessas no enterro, a gente fica totalmente desmoralizado. Quem quer fazer qualquer mínima defesa, ou quem quer evitar que as pessoas levem essas comparações com a Alemanha nazista, porque sempre vão acontecer, a negação é totalmente equivocada, sempre vão acontecer. Enfim, e a gente fica desmoralizado. Eu não tenho o que falar quando isso acontece, né? Nem os mortos são respeitados, né? Enfim, e me deixou muito triste, me deixou muito mal, e enfim, e aí toda essa repercussão me deixa pior ainda. E eu volto, hoje fui contemplado pelo menos por um artigo escrito pelo Nir Hasson no Haaretz, com o título dele eu vou traduzir agora para vocês para português, é o seguinte: o problema não é sobre Asbará, que é diplomacia pública, ou sobre Nealim, como se fossem as regras da polícia, mas sim sobre a recusa em ver os palestinos como seres humanos. Sim, eu não acho que o exército, a polícia, vê os palestinos como sub-humanos, exatamente. Eu acho que não existe humanidade, não existe essa consideração por parte
infelizmente, da sociedade israelense, porque foi uma situação que se criou, a gente comentou sobre isso aqui outras vezes, né? Uma situação que se cria aqui, quando a gente vê os outros somente como inimigos, os civis acabam perdendo a humanidade. Enfim, e a gente está... E basicamente é isso que acontece nesses casos. A imprensa dá muito pouca repercussão do que acontece, enfim, e a gente acaba normalizando uma situação que nunca deveria ser normalizada, e tendo que aturar esse tipo de situação, enfim, e fica sem resposta para dar. Porque qualquer resposta que a gente dê, moralmente, é ridícula perto das cenas que as pessoas estão vendo. Não tem justificativa para isso. Enfim, e é totalmente absurdo, totalmente lamentável. E num país normal, com um governo normal, o ministro da Segurança Pública já teria caído há muito tempo. Mas, enfim, não é essa a nossa situação. Você vai falar, mas no Brasil... Bom, talvez o Brasil também não seja um país normal, onde ministros caem por excesso, por violência da polícia. Talvez, mas certamente não é um desses países que eu estou chamando de normal agora. Enfim, eu vou já deixar de falar, porque essa situação já me incomodou, eu já disse tudo que eu tinha que dizer. Pô, acho que essa atualização, né, que inclusive a gente está fazendo agora no sábado, são 10h55 da noite aqui em Israel, então os ouvintes vão receber o podcast logo após essa atualização. Só estou esperando a gente terminar a gravação para incluir isso na edição, o resto do podcast já está tudo pronto. Então, é mais um desabafo, né? Que eu acho que nós ficamos assim, estarrecidos com isso. É uma cena grotesca, né? Eu acho que eu não li o artigo do Nir Hasson, mas é o central, né? É o central da discussão, era o que eu queria colocar. Há um tempo atrás eu ouvi há uns anos já, ouvi de um intelectual judeu brasileiro, sempre ele nessas discussões, né, que a gente faz principalmente com setores da esquerda brasileira sobre Israel, né, que vem o tempo todo deslegitimar, vamos dizer assim, deslegitimizar o sionismo, né, dizendo que os judeus não têm o direito, não teriam o direito ao seu Estado, enfim, discussões que muitos de nós já tivemos. E essa pessoa virou para mim e falou assim, quando alguém falar isso para você, você tem que virar e falar que os judeus da Europa oriental, não só oriental, da Europa de uma forma geral, né, nos séculos 18, 19 e 20, eram como os negros no Brasil. E ele falou assim, porque essas pessoas vão entender, porque há uma proximidade, né, obviamente, dos setores mais à esquerda no Brasil, tem todo um entendimento sobre a questão do negro no Brasil, né, do que foi a escravidão, do que foi de como os negros eram e são até hoje, né, tratados dentro da sociedade brasileira e tudo mais. E quando eu usei esse argumento em uma das discussões e as pessoas não sabiam o que me responder. Eles ficaram calados. E hoje é a mesma coisa que acontece aqui em Israel. Os palestinos dentro de Israel são como os negros no Brasil. Eles são desumanizados, descriminalizados, marginalizados e eu falei descriminalizados, não, discriminados e criminalizados. É isso. Não há uma humanização da sociedade palestina, da sociedade árabe palestina dentro de Israel. E é por isso que a gente vê números absurdos de violência dentro da sociedade árabe e não há nenhum movimento do governo, nenhum movimento sério nos sucessivos governos de Israel para que isso seja trabalhado. Não é possível que só hoje, depois de 74 anos, né, de Estado, que a gente tenha um partido... Na verdade, já houve outros partidos árabes, já fizeram parte da coalizão no período do Ben Gurion, né, mas era um partido satélite, partido que não tinha muita força e eles eram bem fantoches, até porque o Ben Gurion ele governava com 80, 90 parlamentares, então ele não precisava dos partidos árabes que tinham 4, 5 cadeiras, né? Eram figurantes ali dentro. Mas hoje a gente tem um partido árabe dentro do governo com o objetivo de trazer, de reconhecer vilarejos árabes em Israel, com o objetivo de trazer luz para vilarejos árabes, água para vilarejos árabes, saúde, educação. Isso é um absurdo. E o que a gente viu ontem em Jerusalém Oriental é um reflexo disso. É um reflexo dessa desumanização, dessa criminalização e dessa exclusão da sociedade árabe palestina, da sociedade de dentro do interior, né, da sociedade israelense. São cenas absurdas, cenas grotescas. Ontem, no comunicado que a polícia fez, né, eles falaram que da questão das chamadas, né, de incitação que os palestinos teriam feito ali na saída, mas era muito no início ainda de todo o cortejo. E aí um jornalista do canal 11, chamado Suleiman Massuada,
Ele publicou um post no Twitter e falou o seguinte: olha só, eu recebi, né, eu tive acesso aí ao que a polícia colocou, a carta da polícia falando o porquê de toda a sua intervenção, e eu voltei para a televisão e vi desde o início o cortejo. E o que a polícia fala não é verdade. A polícia falou que foram gritos de incitação, e não houve gritos de incitação. A polícia fala que ele fala, jogaram pedras e nos manifestantes. Ele fala, sim, em algum momento a gente vê pedras voando em direção à polícia, mas a polícia estava bloqueando a passagem dos manifestantes. Então, era fato que alguma coisa ia acontecer. A polícia não deveria estar ali. Era óbvio que ia acontecer violência, e eles sabem disso. Ninguém ali é novo, ninguém ali é garoto e é principiante nesse tipo de coisa. Era óbvio que a presença da polícia no enterro ia gerar violência. Foram milhares de pessoas em Jerusalém Oriental. Eu estava em Jerusalém ontem, não em Jerusalém, estava perto de Jerusalém Oriental, na verdade, estava ali meio na fronteira, mas eu via, não conseguia ver nada, obviamente, mas era helicóptero o tempo todo, e só depois que eu fui acompanhar e ver o que tinha realmente acontecido. E outra coisa, a polícia fala muito dessa questão da incitação, né, que a polícia fez foi tentar controlar a situação, controlar os ânimos e impedir que o tumulto acontecesse, e a gente pode ver nas cenas várias bandeiras palestinas. A polícia nunca deixa bandeiras palestinas em manifestações em Jerusalém Oriental. Sempre que há manifestações com bandeira palestina, a polícia vai lá tirar a bandeira palestina. Isso aconteceu, inclusive, no dia anterior. Na casa da família da Shirin Abu Akleh, tinha uma bandeira palestina na entrada da casa, um policial foi lá e arrancou a bandeira palestina, e ontem, obviamente, as bandeiras aconteceram, e estavam lá, né, as pessoas que estavam na manifestação, no enterro, que era uma manifestação, né, óbvio, estavam com bandeira palestina, e a polícia, isso também é uma forma da polícia tentar ali invadir e dizer que eles estavam, na verdade, querendo criar o tumulto. É impossível a gente ter essa mentalidade aqui dentro. Não dá para apagar a população palestina da vida de Israel. Não dá para apagar os árabes daqui de dentro. Eles estão aqui dentro. Eles não vão sair. Por mais que o Estado de Israel tente, por todas as suas políticas de fazer a vida dessa população cada vez mais difícil, lembrando que Jerusalém Oriental, você tem mais de 90%, cerca de 95% da população de Jerusalém Oriental, população árabe de Jerusalém Oriental, que a gente também tem colonos, né? Da população árabe de Jerusalém Oriental, eles não são cidadãos israelenses. A Shirin Abu Akleh, ela não era cidadã israelense, ela era residente de Jerusalém. Como é que a gente pode imaginar uma situação dessa, né? Uma situação parecida, sim, porque os judeus viviam nos séculos 17, 18, 19 e 20 na Europa, e que eu citei ainda há pouco. Ou seja, chegou a hora da gente tentar imaginar coisas diferentes, chegou a hora da gente tentar buscar a construção de uma sociedade diferente. E o enterro de ontem foi assim, uma coisa muito marcante. É uma coisa que eu, particularmente, desde que eu estou aqui há quase 12 anos, e eu não vou esquecer. Isso foi uma coisa muito marcante, mexeu muito comigo. Acho que os ouvintes podem estar sentindo aí pelo meu tom também, porque realmente me tirou do sério. Eu acho que isso mexe com a minha identidade judaica. Hoje mesmo eu estava comentando com uns amigos num outro grupo sobre a questão da identidade judaica e tudo mais, e o que aconteceu ontem mexe com a minha identidade judaica. Não estou querendo dizer se me sinto menos ou mais judeu. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas mexe com a minha identidade judaica, o que aconteceu ontem no enterro da jornalista palestina. E chegou a hora da gente mudar isso. Não é possível que a gente continue dessa forma. O Estado de Israel, o Estado dos judeus, que foi um povo oprimido, que viveu na diáspora por 2000 anos e voltou a ter uma independência, uma autodeterminação há 74 anos, hoje comete crimes absurdos, bárbaros, contra minorias, né? A gente deixou de ser uma minoria para se tornar uma maioria com a mesma sede de opressão que todas as maiorias têm contra as minorias. E é uma coisa que realmente também me entristece muito, e aí fica esse desabafo também, né? Era para ser um update, né, curto, que, enfim, já são altas horas aqui, mas vamos acrescentar aí mais alguns minutos nesse podcast. Mas é importante, eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro. Apesar de eu e o João termos
divergências em relação a muitos temas, né, da relação. Ontem, nesse episódio mesmo, né, a gente diverge aí sobre questão de Estado, dois Estados, um Estado, enfim, são questões, mas a gente tem uma base que é sólida e que é fundamental para qualquer resolução que tenha do conflito. Somos seres humanos, não importa se nós somos judeus, palestinos, ou seja lá o que somos, nós somos seres humanos, né? Eu acho que isso é uma base que eu e o João temos e é o que nos unifica também, né? E é importante, porque muita gente esquece disso. Na hora que a gente vê cenas desse tipo, muita gente tenta justificar, tenta culpar o outro lado, e não tem desculpa, não tem o que falar. Cala a boca e vai para casa, fica quieto e bota o rabo entre a perna e vai embora. Então, enfim, fica aí meu desabafo também, e eu também vou parar de falar por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. João, algo mais, cara? Ou vamos passar para a próxima notícia aí do podcast que já está editado? Só uma coisinha pequena. Parece que, acabei de ler aqui, que o irmão da vítima, né, da jornalista Shirin Abu Akleh, deu uma versão diferente da polícia. Que eles sim tinham combinado uma procissão pequena, ok? Mas quando enfim, aparentemente quando muita gente chegou, enfim, a família não se opôs a que levassem o caixão. Então, enfim, a polícia, teoricamente, segundo o irmão da vítima, sabia disso. Então, enfim, foi uma versão diferente da polícia, o que coloca a gente com mais a desconfiar mais ainda da polícia. Pois é. Eu particularmente não costumo acreditar em polícia em nenhum lugar do mundo, né? Não sei, mas enfim, são como é que chama isso? Experiências que me fizeram sentir dessa forma. Só lembrando também que amanhã, dia 15 de maio, é o Nakba, né? O dia em que, hoje, dia 14, né? De acordo com o calendário aí romano, né? O dia em que o Estado de Israel foi criado, apesar do dia da independência ele ser comemorado aqui em Israel de acordo com o calendário judaico, mas o dia 15 de maio é o dia em que os palestinos marcam o Nakba, né? Ou seja, a catástrofe, a tragédia que foi para eles a perda da sua terra. Então, é possível que amanhã tenhamos mais confrontos, mais violência em determinadas regiões aí. E só mais um update também, já que a gente está nisso aí, né? Ontem, no dia de ontem, na verdade, houve mais uma incursão israelense do exército de Israel em Jenin, e dessa vez foram 2 militantes palestinos que foram feridos, um soldado israelense morreu, o primeiro soldado que morre em Jenin, se não me engano, nos últimos 10 anos. Bom, é isso. Fiquem então aí com a continuação do nosso podcast. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ela também é ligada aí à Cisjordânia, e foi a aprovação da construção de 4.000 unidades habitacionais na Cisjordânia. 4.000 unidades habitacionais, vamos dizer assim, numa conta baixa, pode representar aí mais 16 mil colonos vivendo em território ocupado. João, quando é que o pessoal vai deixar de falar de 2 estados para 2 povos, hein, cara? Acabou, né? Não dá mais, né, cara? Não acabou não, ainda dá. Mas eles estão dificultando cada vez mais as coisas, né? E se você olhar bem... Não, João. Se você olhar bem o mapa, você vai ver que parte dessas construções, por exemplo, dessas 4.000 autorizadas, cerca de 500, se não me engano, estão em Shiloh, que está ali no meio dessa área, né? Enfim, num lugar que não tem como você não desocupar para criar um Estado palestino. Tudo bem que, sei lá, um quarto dessas construções estão aí em Beitar Illit, que está colado na linha verde, que já tem uma população gigantesca e é uma região que, enfim, Israel não vai desocupar de jeito nenhum, nunca. Ou pelo menos que eu não acredito que vai desocupar. Mas outras delas não, estão ali na Samara, estão em lugares muito, muito afastados e que são bastante problemáticos. Agora, além disso, a gente tem que pensar, enfim, a gente tem que debater, né, o fato de que esse governo ele está tomando essa decisão contra a recomendação que deu o governo dos Estados Unidos e a pressão que eles fizeram para não construir. 4.000 unidades habitacionais não é pouco. Okay? A gente está falando aí de cerca de 15 a 20 mil novos colonos, okay? Que não é pouca coisa, no mínimo. Okay? Israel diz que, mas ao mesmo tempo a gente vai ceder também para a construção de casas palestinas em território C,
Isso não faz a menor diferença, com todo respeito, isso não faz a menor diferença, porque quanto mais você amplia os assentamentos, mais você cresce o problema. Enfim, você dá permissão para os palestinos construírem dentro da Cisjordânia, não é compensação para a construção de colônia, é obrigação, na verdade, deveria acontecer sempre. Okay? E, enfim, o Nitzan Horowitz ele foi indagado quanto a isso, né? E na mesma entrevista no podcast do Aretz, líder do Meretz, ele falou: olha, construção de colônias aqui e ali, a gente vê em todos os governos. A gente está conseguindo evitar a construção massiva de colônias. E olha, eu vou dizer o seguinte: esse não é o governo que mais construiu colônias, com certeza, nem proporcionalmente em relação ao tempo que está no poder. Mas ele não está construindo pouco, não. E, enfim, eu esperava que um governo composto pelo Meretz e pelo Uram evitasse mais a construção de colônias do que está evitando esse governo atualmente. Enfim, eles dizem que porque existia um status quo em relação à questão do conflito, né? Só que o status quo apresentado pelas pessoas do Yamin é o seguinte: não é isso mesmo, não vai ter nem acordo com os palestinos, nem anexação por parte de Israel. Okay? Enfim, agora, anexação é uma coisa que surgiu aí tem 2, 3 anos, né? Essa ideia de que vai ter anexação. Tipo, o acordo com os palestinos não vai ter realmente porque é muito mais complexo do que parece, né? Não é você querer que você faz, né? Enfim, talvez até seja, mas não é só você anunciar que você quer fazer que você faz. Ao contrário de anexação, se você quiser, você vai lá e anexa. Obviamente você vai pagar um preço caro por isso, mas é só você fazer isso, é unilateral, você não depende do outro lado. Enfim, então é uma comparação ridícula, é como que os deputados de Yamina também dizem que eles, nessa disputa do judaísmo, né, sobre o caráter judaico do Estado, de que eles eles não estão nem do lado dos ultra-ortodoxos, nem dos seculares, né? Eles acham que tem que ter um entendimento entre eles, que esse meio termo deles é o judaísmo ortodoxo moderno. Como se o judaísmo ortodoxo moderno fosse uma coisa moderada, né? Mas não é. Eles são um dos extremos, eles são tão extremos quanto os ultra-ortodoxos. É a mesma coisa em relação ao conflito. A situação atual de construir assentamentos, e não ter anexação, nem ter Estado palestino, ela é uma situação que ela mantém a ocupação e expande a ocupação. Okay? E isso não é meio termo, não é manter status quo. Isso continuar a mesma política dos últimos anos. Enfim, talvez dos últimos 40 anos. E é um absurdo que o Meretz e o Uram caiam nessa situação. Agora, quem autorizou essa construção não foi a Ayelet Shaked, nem foi o Naftali Bennett, nem foi o Gidon Saar, nem foi nenhum parlamentar considerado da direita do governo. Foi o excelentíssimo ministro da Defesa, Benny Gantz. Ele autorizou essa construção, né? Enfim, ele solicitou a autoridade civil a construção e ela aprovou isso agora, e 2.800 unidades habitacionais já tiveram as permissões totais para serem construídas, e outras 1.300 estão aí esperando, elas já tiveram autorização para começarem a ser construídas, estão esperando as autorizações finais para serem executadas da maneira como foram apresentadas. Então, enfim, está aí o Benny Gantz mostrando também que o centro em Israel, na verdade, é uma direita que a direita não gosta, né? Mas que faz, enfim, eles fazem o que a direita faz. A única diferença, enfim, mas eles não são de direita porque a direita não considera eles direita. Bom, eu discordo de você nessa questão aí ainda das possibilidades de 2 estados para 2 povos. Eu não acho que isso seja mais possível. Eu acho que isso enfim, para começar, você tem aí assentamentos espalhados por toda a Cisjordânia e não acho que haverá um líder, um político israelense ou um movimento na sociedade israelense que seja capaz de falar: olha só, vocês têm que sair daí e vai ser criado um Estado palestino. Acho que essa não é uma questão que está colocada aí na realidade. E essa semana, junto com essa questão aí da construção, né, dessa aprovação de construção, se por um lado constrói-se, né, casas para judeus, a gente teve também, no final da semana passada, na verdade, a aprovação do Bagatz, né, o Supremo Tribunal, ele aprovou aí uma região chamada Massafer Yatta, que é uma região que fica no sul da Cisjordânia, né, no sul de Hebron, é considerado ali o sul de Hebron, perto de uma outra região, Súcia, que também fica bem do lado. São duas. Súcia, na verdade, já vem há alguns anos, já sofreu ali
aconteceu, na verdade, a demolição de diversos vilarejos palestinos, né? E agora é essa região de Massa Feriata, que foi considerada área de tiro, área de treinamento do Exército, uma região de cerca de 30 quilômetros quadrados, onde há pequenas, não são nem vilarejos, né? São pequenas comunidades de palestinos que vivem ainda na região, e desde o início da década de 80, o Exército queria colocar aquela região como área de tiro. Os palestinos entraram com petição para impedir, para que isso não acontecesse, afinal de contas eles falam que eles moravam ali, e agora, depois de quase 40 anos, o Supremo Tribunal ele acatou a decisão do Exército e converteu aquilo tudo ali em área de treinamento, área de tiro, ou seja, cerca de 1.100 pessoas palestinos que vivem naquela região estão sendo expulsos das suas casas. Uma medida de limpeza étnica, né, que você tira a galera dali e, enfim, eles não sabem para onde eles vão agora. Já começou a demolição de parte dessas comunidades. Ontem, na verdade, começou essa demolição. Eu vi vários movimentos de direitos humanos aqui de Israel se colocando, obviamente, contra essa política, mas vai muito nesse sentido, né? O que você falou aí do Benny Gantz, tem também aquela Yeshivá de Humash, né, que a gente comentou já em alguns episódios, que também tem uma ordem do Bagatz para que seja demolida, né, porque é uma Yeshivá que ela foi construída em terra própria, propriedade privada, e tem que ser demolida. Só que o Exército, apesar da decisão do Supremo Tribunal de Justiça pela demolição, o Exército não cumpre a ordem, mas no caso, quando é uma decisão que diz aí, no caso, para demolir casas palestinas, isso é feito com uma rapidez que é impressionante. Inclusive, também essa semana houve várias casas derrubadas em Jerusalém Oriental, uma região que não tem nunca, na verdade, houve um plano piloto para o desenvolvimento e crescimento, né, dos bairros palestinos, né? As pessoas são proibidas de construir, e quando constroem, a Prefeitura de Jerusalém vai, identifica e destrói casa. Isso, para mim, faz parte aí do meu argumento de que é impossível a gente conseguir atingir uma política aí de 2 estados para 2 povos, e a gente tem que começar a pensar para além disso. Bom, João, algo mais a declarar ou vamos ouvir o Nelsinho, cara? Podemos ouvir o Nelsinho. Vamos lá, mestre, manda aí seu comentário do esporte, então. Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está resolvendo aí seus problemas, seus compromissos, fazendo tudo como tem que ser feito para ficar disponível e poder participar do nosso lado esquerdo do muro. Esse sim é o João, grande João. Maccabi Haifa, bicampeão de futebol em Israel, futebol masculino, Primeira Liga, a Liga Superior, tem como bicampeão 2 títulos seguidos o Maccabi Haifa. Não foi de ponta a ponta, mas depois que assumiu a liderança, brigou com o Hapoel Beersheva e levou a ponta. Um destaque positivo também do campeonato, o Hapoel Tel Aviv. O Hapoel Tel Aviv, que depois de muitos anos chegou ao play-off superior, ficou em 6º colocado, uma posição honrosa para o time de Tel Aviv, tradicionalíssimo, que há muito tempo vinha com más campanhas, inclusive chegou a ser rebaixado num determinado momento. E também destacar que na rodada que deu o título finalmente para o Maccabi Haifa, o título acontece porque o Maccabi Haifa dependia só dele, perdeu 3-1 para o Maccabi Tel Aviv. Mas o Hapoel Beersheva, que era o 2º colocado e precisava pelo menos de um empate para seguir na luta, acabou perdendo 2-1 para o Hapoel Tel Aviv. Então o Hapoel Tel Aviv, com a sua vitória, deu o título para o Maccabi Haifa. O 2º colocado é o Hapoel Beersheva, o 3º colocado é o Maccabi Tel Aviv. Eles brigam para ver quem sai em 2º e em 3º, as vagas para a Liga Europa. Para as preliminares da Copa dos Campeões, o Maccabi Haifa. Lembrando que o Maccabi Haifa, quando ganhou ano passado e foi para as preliminares da Copa dos Campeões, acabou eliminado precocemente e não chegou à fase de grupos. É isso aí, um abraço. Valeu, Nelsinho, brigadão, e obviamente aí te esperamos na semana que vem. Ô, João, convidei o Nelsinho aí na semana passada para a gente fazer um trio no nosso podcast de 3 anos, né? Daqui a pouco chega, e a gente está no 138 para
quando for o quê? 52, 156, né? Falta pouco menos de 20 episódios, a gente chega aí ao nosso terceiro ano, em meados de setembro, se eu não me engano. O Nelson participa aí com a gente. Maravilha. O Nelson que disse que eu torço pro Hapoel Yerushalayim. Não é verdade, pô. Não torço pro Hapoel Yerushalayim, não. Meu time aqui em Israel, ainda que eu não acompanhe nada, é o Hapoel Tel Aviv. Mas, enfim, só fazer essa correção aí. Ele também sempre me inclui na onda do Hapoel Yerushalayim. Eu ia, na época que eu vivia em Jerusalém, eu ia a vários jogos do Hapoel. Aqui, morando já fora de Jerusalém, eu cheguei aí umas 2 vezes, mas eu não sou um torcedor. Eu aqui em Israel eu torço pro Flamengo, cara. Eu acho que é uma coisa. Acredito que você aqui em Israel torça pro Vasco também, né? Acho que é uma coisa que. Para mim é difícil criar um amor por outro time depois de tanto tempo. Mas, enfim, é isso. Tem uma simpatia pelo Hapoel, até porque o Hapoel é Jerusalém agora. Até pouco tempo atrás ele era o Hapoel, não era o Hapoel Yerushalayim, né? Era o Hapoel Katamon Yerushalayim, porque o Hapoel ele teve uma divisão, né? Depois que ele foi comprado, ele teve uma divisão e parte do Hapoel saiu e fundou esse Hapoel Katamon, e aí se tornou um clube dos sócios, né? O clube dos sócios, que na verdade é assim a tradução, né? Virou uma ONG que ela é gerida pelos sócios da ONG. Todo ano você vai lá e paga uma anuidade, você vira sócio, tem decisão, tem voz e voto na decisão do clube, né? Nas decisões do clube. E agora, acho que tem cerca de 1 ano, né, que a justiça, com uma disputa muito grande para ver se o Hapoel Katamon seria o Hapoel Jerusalém ou se seriam dois times separados, até que no ano passado a justiça deu o ganho de causa aí para o Hapoel Katamon, que aí unificou, voltou a ser o Hapoel Jerusalém. E aí, enfim, tem aí o Kik, né, que é um grande torcedor do Hapoel Jerusalém, que aí o nosso abraço também. Bom, então, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Agora podemos ficar por aqui. Fechando exatamente meia-noite, 000 aqui, no dia 13 de maio. E é isso. Então a gente se fala na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Grande abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.